Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Estamos iniciando mais uma aula de projeto de aprendizagem. Galerinha que tá ainda no intervalo, lanchando, volta. Vamos começar mais uma aula de projeto de aprendizagem. E, atenção, estamos na reta final. Queridos, estamos na reta final do curso técnico. Curso técnico não, desculpa, do módulo 1, tá bom? A gente vai ter encontros até a próxima semana. Ei, lembra lá das apresentações? Pois é. Próxima semana a gente vai ter apresentações, tá bom? Então eu vou querer de vocês, lá no meu e-mail, tá? Professor mediador, o aluno que quiser participar, tá bom? A gente ainda tá aberto, tá? A receber, a gente ainda está aberto a receber essas indicações, tá bom? Lembra aí que a gente tem um prazo final para entregar o projeto, tá? Como é que tá a escrita de vocês, hein? Comenta para mim aqui no chat que eu quero saber como é que tá a escrita do trabalho de vocês. Enquanto vocês vão escrevendo aqui, deixa eu dar meu bom dia, tá? Diretamente de turma por turma, que eu gosto de falar com cada um de vocês. Pessoal de Buriti dos Lopes, bom dia, Laura, um abraço, Laura, lá de Prata do Piauí, tá? Mas também todos os alunos de Francisco Macedo, tá? Silas, Bruna, Bianca, Bernardo, Luzia, Aline, Bernardo de novo, não sei se são dois Bernardos, é isso? Mike, Felipe, tá? Bom dia, pessoal de Curral Novo. Bom dia, pessoal de Juazeiro do Piauí, pessoal de Manuel Emídio, de Porto, de Prata do Piauí, queridos e queridas, bora lá. E aí, meu povo, Franciele, Francisca, Odila, conta pra mim aí, ó, como é que vocês estão com a escrita do trabalho de vocês do projeto? Já terminaram? Já entregaram pro professor mediador? Certo? Como é que tá a escrita aí de vocês? Lembra que vocês têm um prazo final para entregar esse trabalho. Que dia é mesmo? Alguém lembra para mim que dia é? Quem tá ligado aí nos prazos? Galera, tem que estar muito ligado, tem que estar preocupado com os prazos finais. Micaele, bom dia. Minha gente, cadê vocês? Eu tô dando um bom dia para vocês, eu tô falando com vocês, estão muito quietos. Tá? Um bom dia aqui que é da Micaele, é isso? A Micaele, de Francisco Macedo. E só as outras mensagens que a gente tem aqui foi antes do intervalo. Vocês ainda estão no intervalo? Ô, chama esse povo que tá no intervalo. Ô, menino, volta aqui para a sala de aula, bora conversar, certo? Galera, reta final do projeto de aprendizagem, certo? Quem não escreveu, não sei como é que vai ser a solução. Tem que conversar direitinho com a coordenação, tá? Mas quem tá terminando o trabalho tem que terminar para ontem, porque tem que entregar amanhã, dia 15, é o prazo final para vocês, tá bom? E dois, quem já entregou, quem mais tá tranquilo, tá? Porque eu sei que tem uns alunos aí que já estão tranquilos, já entregaram o trabalho, tá? E quer participar, a gente ainda tá aberto a ouvir vocês na apresentação dos dias 21 e 22 da próxima semana, tá bom? Quero ver a participação de vocês. Só mandar um e-mail lá para nossa coordenação, pode ser para o meu e-mail pessoal, que eu posso entrar em contato direto também, tá? É o prof.assisgualter@gmail, tá bom? Vou deixar aqui registradinho para vocês no nosso material, tá? Ah, gostei, Buriti dos Lopes falando aqui, ó, que trabalhos estão sendo concluídos, tá? Professor mediador, já tem aluno que já finalizou o trabalho, esse aluno quer apresentar, vamos lá, certo? Pode mandar mensagem lá pra gente, tá bom? A gente ainda tem vagas para fazer essas apresentações, tá bom? Manuel e Emílio também estão sendo concluídos. Pessoal de São Julião falou que estamos aqui. Buriti dos Lopes falou que estamos aqui, tá? Pessoal, quer apresentar? E eu sei, ó, no começo eu tava vendo vários alunos falando: eu quero apresentar, eu quero apresentar, eu quero apresentar. A regra é: o trabalho está concluído, certo? Bora apresentar, beleza? Se bem que de hoje para amanhã os trabalhos vão ser concluídos, né? Porque a data de entrega é amanhã. Para quem? Para o professor mediador, tá bom?
Ele vai sentar, ele vai olhar esse trabalho, ele vai fechar, ele vai concluir, ele vai avaliar, tá bom? E isso vai ser colocado para vocês. Isso é uma avaliação, uma prova, tá bom, galera? Então fica ligado, toma cuidado para não se prejudicar, tá bom? Gente, tá aqui para vocês, tema da nossa aula de hoje, revisão geral dos conteúdos da disciplina, hoje e amanhã, tá bom? Então a gente vai aproveitar esse momento, esse espaço para conversar e discutir sobre a estrutura do trabalho, a gente vai conversar sobre os principais temas que a gente já trabalhou no projeto de aprendizagem desde o início do módulo, tá bom? Então vai ser uma aula com muito diálogo, muito bate-papo conosco, com vocês, tá bom? Objetivos da nossa aula de hoje: ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina. A gente começa a nossa aula, viu, Giovana? Giovana e Elisa arrasando, o pessoal de Manuel e Mídio, tá? Se vocês quiserem apresentar, ó, já sabem, tá? Pode mandar uns e-mail para esse e-mail aqui, ó. prof.gualter@gmail.com. Ok? Beleza? Manda um alô lá, certo? Especifica direitinho qual é o trabalho que quer apresentar. E aí, com os alunos que vão apresentar e o professor mediador, a gente vai fechar esse intermédio direitinho da apresentação de vocês. Ok? Previsão, datas e prazos de entrega. Esse slide eu já coloquei várias e várias vezes. Por quê? Porque eu sei que vocês ficam confusos, né? E aí, professor, data de entrega, que dia é hoje? Hoje é 14, galera. Prazo final é amanhã, tá? E a grande ideia é que o tema geral de vocês tenha sido escrito ligado aí ao ponto de painel socioeconômico, a realidade, um retrato da realidade local. É isso o tema geral de vocês? Tá? E aí, vamos nós. Temos uma estrutura, tá? Essa estrutura, ela tem esses 5 tópicos principais que precisam ser contemplados, tá? Então, quem está finalizando, quem está estruturando o trabalho de vocês, tem esses 5 tópicos aqui, tá? Quais são esses 5 tópicos que a gente tem aqui, galera? Primeiro tópico, introdução, tá? A gente faz uma apresentação geral do projeto de vocês. Eu até recomendei. É interessante que você escreva no final, tá bom? Então, quando você já fechou direitinho a ideia do teu trabalho, é o momento de você fechar a tua introdução, tá? Quem está terminando de escrever hoje, certamente não está escrevendo a introdução, né? Já até escreveu, tá agora corrigindo referência, corrigindo estrutura. Esse é o momento, um dia anterior à entrega, é o momento para corrigir a língua portuguesa, ver se tem coerência e coesão, tá bom? Segundo tópico, a primeira coisa que vocês fizeram, estipular e dividir os objetivos do trabalho. Temos 2 objetivos, o objetivo geral, que está ligado aí ao tema geral do trabalho, tá? E os objetivos específicos, estão ligados às ações que vocês vão executar dentro desse trabalho. Eu deixei dentro dos slides anteriores de outras aulas, exemplos de objetivos que vocês podem citar, certo? Dentro desses objetivos está lá, né, descrever, conhecer, inscrever, citar, listar, certo? Todos esses podem ser considerados. O que a gente espera, tá? É que, se você escrever um objetivo, é que esse objetivo seja alcançado aonde? Na produção textual, tá bom? Então, se você tinha um objetivo de citar, de listar alguma coisa, eu quero ver essa lista, né? Lá na produção textual. Se o objetivo era conhecer, era descrever, por exemplo, um determinado local, caracterizar um determinado local, você vai ter que caracterizar e descrever esse local na produção textual, certo? Então, é isso que a gente tem, tá? Os objetivos sempre são escritos, galera, com verbos no infinitivo. Eles determinam ações
que vão ser executadas. Olha só, ações que vão ser executadas, ok? Beleza? Aí na produção a gente desenvolve tudo isso, tá? Com o quê? Com muita leitura, tá? É na produção textual onde a gente faz as nossas principais citações, tá? Ah, vou falar aqui sobre trabalho, vou falar sobre talento. Quem é talento? Né? Eu vou lá pegar o livro lá do Chiavenato, de gestão de pessoas do Chiavenato. Ele vai falar que talento é uma pessoa com competência, tá? Aí ele ainda explica, competência é o que? Habilidade, atitude, conhecimento, habilidade, atitude e julgamento de uma pessoa. Então, poxa, se eu tenho essa formação, se eu entendo isso e eu aprendi lendo o livro do Chiavenato, o que eu faço? Eu explico isso, do jeito que eu acabei de explicar para vocês, e cito Chiavenato 2016, ou 2014, agora 2014, o último livro dele. Citei, fechou bonitinho, pronto. Essa citação que eu fiz, ó, Chiavenato 2014, ela aparece lá no último tópico, que é o tópico de referências. O que a gente coloca nas referências? Todos os materiais que eu citei. Professor, mas eu li também no livro do Eli Lopes de Meireles de administração, só que eu não citei ele. Eu posso colocar nas referências? Não deve, tá? A gente só coloca nas referências os materiais que foram citados. Normalmente quem está avaliando o trabalho de vocês faz essa contabilização, tá? Tá lendo lá a citação, e tá lendo lá teu texto, produção textual. Tarará, o autor lá, Eli Lopes de Meireles, tá? Ele vai dizer lá, Meireles 2002, né? É um livro um pouquinho mais antigo esse livro. Meireles 2002. Aí, o que a pessoa que vai estar avaliando teu trabalho, ela vai fazer? Ela vai parar ali a leitura dela, ela vai lá em referências, tá? E ela vai procurar o livro. Quem é Meireles 2002? Ele vai ler lá Princípios da Administração de Eli Lopes de Meireles, tá? Ele vai abrir o livro e vai procurar essa referência para saber se, de fato, o Meireles disse isso que você está dizendo que ele disse. Por exemplo, quando eu disse para vocês que a Chiavenato explica que quando eu digo, digo para vocês que a Chiavenato explica o que é um talento, e eu digo mais, que Chiavenato diz que talento é uma pessoa com competência, tá? Isso é a minha interpretação do que eu li, do que eu aprendi no trabalho dele. Aí eu sei que a Franciele pode questionar e falar assim, será que ele disse isso mesmo? Não tenho certeza. Eu deixo eu abrir o livro do Chiavenato, tá? Se a Franciele for abrir o Google, ela vai encontrar várias explicações para dizer o que é talento, tá? Mas observe o que foi que eu disse para vocês. Eu disse que Chiavenato disse. Eu não disse que foi qualquer pessoa. Porque quando você lê a palavra talento, você pode pensar assim, fulano é muito talentoso. Mas você pode entender que esse talento pode ser um dom, né? Cantar, né? Mas a Mariazinha lá, ela nasceu cantando. Ela sabe cantar tão bem. Ela tem o dom, ela nasceu com esse dom, tá? De fato, algumas pessoas nascem talentosas, né? Algumas pessoas não, elas desenvolvem esse talento, tá? Desenvolvendo as suas competências, desenvolvendo habilidades, tá? Inclusive a gente vai trabalhar um pouquinho na aula de hoje sobre essa ideia de múltiplas inteligências, tá, galera? Então todos nós somos todos inteligentes. Não tem essa pessoa que é inteligente e não é inteligente. Às vezes você não tem uma aptidão, alguma habilidade para outras inteligências, tá? E aí a gente desenvolve, certo? A gente pode desenvolver mais uma, trabalhar mais outra, valorizar mais uma destas, tá? Mas para a leitura do Chiavenato, tá? Talento é esse, essa pessoa competente, tá? E a palavra competência, ele também explica que para ele é conhecimento, habilidade, atitude e julgamento, tá? Se você botar no Google direto, se a Franciele falar assim, não sei não, o professor está dizendo aqui, a gente tem muito isso de alunos, tá? Viu, professor? Isso já é uma fala até para o professor mediador, né? Vocês hoje, com acesso ao celular, né?
Nós, professores, já está falando uma coisa, o aluno está aqui, ó, checando a informação, conferindo se está certo ou se está errado, tá? Então, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente precisa dar a citação, tá? Eu estou tirando isso da onde, tá? Porque competência tem vários significados, tá? Às vezes você está assistindo jornal e aí o jornalista, tá? Pensar lá no William Bonner. O William Bonner vai lá e dizer assim, olha, o caso, tá, estava nas mãos do juiz Seu José. O juiz, eu estou inventando aqui, tá? O nome dele. Mas ele não pode julgar este caso porque ele não tem competência. E se você pega aí, vocês estão aqui trabalhando a palavra competência no aspecto de administração, no aspecto de gestão de pessoas, tá? Competência para vocês é isso, conhecimento, habilidade e atitude, tá? O que seria essa atitude, tá? Seria justamente essa capacidade de executar uma ação. Lá no caso do juiz, o que seria essa competência? É isso, não é exatamente isso, mas quando a gente escuta isso na linguagem popular, né, o William Bonner falando, dizendo que o juiz não tinha competência, você fala assim, eita, o juiz incompetente, dói, né, pesa, é uma palavra forte, né, mas basicamente só quer dizer que aquele juiz, ele não está na vara para avaliar aquele trabalho. Vamos supor que seja um juiz, tá? A gente tem várias varas de juizados, tá? A gente tem a vara de... a vara civil, tá? Ou a gente tem a vara penal. A gente vai ter o juizado de crianças, né? A gente vai ter o juizado de família. Então, os juízes que vão estar em diferentes instâncias, eles vão avaliar o que é específico para ele avaliar. É claro que aquele juiz vai entender muita coisa de outros campos, mas ele não pode fazer esse julgamento, tá bom? E aí o que acontece? Se chega lá um processo para um juiz, né, que ele está dentro de uma vara penal, né, para avaliar crimes. Aí chega lá um processo de um litígio, de uma separação de bens, depois de um divórcio. Pronto, é só isso, não aconteceu crime nenhum, tá? Então foi só um divórcio, estou fazendo separação de bens. Aquele juiz tem competência para avaliar isso? Não, ele não vai ter competência para fazer para acompanhar esse litígio. Então, é nessa hora que vai para outro juiz que está na vara adequada. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Eu só quero mostrar para vocês que uma mesma palavra, o mesmo conceito, o mesmo conteúdo pode ter diversas interpretações. Quem está certo, quem está errado, depende, tá? Depende do contexto da minha leitura. Por isso que a citação é muito importante, tá? Ela não é só uma chatice, ela é importante para contextualizar. Quem foi que disse essa informação? Por que ela está dizendo isso? Em que contexto? Tá? Inclusive, é bom para a gente poder aprender também, para que a gente possa construir. Às vezes vocês estão escrevendo uma coisa e nessa construção, o que acontece? Durante essa construção, vocês acabam citando uma informação que não bate, certo? Com o contexto, ou que não cabe ao contexto. Uma pessoa que está acompanhando o teu trabalho, né, o professor mediador, ao fazer a leitura, ele vai perceber, ó, essa referência aqui, essa citação que você fez, ela não está coerente. Embora ela esteja explicando alguma coisa, mas ela não faz coerência com o teu texto em si, certo? Por isso que um dos pontos que vai ser avaliado no trabalho de vocês é a coerência, certo? Beleza? A consideração final, galera, não, né? A introdução você até pode citar, certo? Mas nas considerações finais, não. A consideração final, ela tem um caráter conclusivo, tá? E aí? O que a gente tira de tudo isso, tá? Eu dei a sugestão para vocês que vocês poderiam começar o trabalho de vocês com uma pergunta. É obrigatório fazer essa pergunta? Não, não é obrigatório fazer essa pergunta, mas poderia ser do interesse de vocês fazer uma pergunta. Quem escreve uma pergunta na introdução, tá? Precisa responder essa pergunta lá nas considerações finais,
certo? Caso você não tenha feito a pergunta, pelo menos os objetivos precisam ser listados, tá? E aí, o que a gente tirou de uma caracterização? Daí que a gente tem essa caracterização. Ah, nesse trabalho, caracterizou-se. Tá? Então é interessante que vocês coloquem, tá? Conjunções, tá? Que tenham esse caráter conclusivo, tá? Para finalizar, para fazer um fecho e possivelmente dar um tom de abertura para possíveis outros estudos que vocês irão executar. Tudo tranquilo até agora, galera? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal de Francisco Macedo? Cadê o pessoal de Porto? Tá? Cadê o pessoal de Prata do Piauí? Curral Novo, Buriti dos Lopes. E aí, galera? Galera, aí entram esses dois últimos tópicos aqui, ó. Apêndices e anexos, tá? Os apêndices ou anexos, eles não são itens obrigatórios, porém, eles auxiliam bastante para ilustrar o trabalho de vocês, tá? Apêndices são todos os materiais que não foram produzidos por vocês, que vocês querem utilizar para ilustrar, como, por exemplo, fotos, tá? Como, por exemplo, gráficos. Lá no começo da disciplina, alguns alunos perguntaram: professor, posso colocar um gráfico? Eu dei a sugestão. Pegue uma referência, tá? Você vai citar essa referência lá na produção textual e vai dizer: olha, veja o gráfico 1 lá em apêndice, página tal, certo? Aí a pessoa vai lá e analisa isso no apêndice. Apêndice é um material que não foi produzido por você, certo? E claro que esse produto tem que ser referenciado, certo? Ele tem uma referência, ele tem uma fonte. Você vai dizer, você vai citar qual é essa fonte e essa fonte vai aparecer também lá nas referências, ok? E o anexo, professor, é o produto que você fez. Olha só como é o título geral do trabalho de todo mundo. Um retrato da realidade local. Gente, bota foto. Vocês, com o celular de vocês, vocês podem tirar uma foto para caracterizar aquele local. Ah, eu vou estar caracterizando, mostrando aqui o bioma da região, mostrando, por exemplo, comparando, tá no texto lá, comparando épocas do ano diferente. Olha, esse local é muito legal para turismo, porém, no final do ano, no BR Obró, que a gente está vivendo agora, já no setembro, tá? Aquece, fica muito quente, você pode fazer uma caracterização do local, tá? Quem está ainda terminando aí os processos, estou caracterizando o local. É um local com potencial turístico, tá? Aí, que local é esse? É claro que você quer saber sobre meio ambiente. A gente já falou sobre meio ambiente aqui. Aproveita, vai lá nas aulas de biologia da professora Amanda, do professor Técio, tá? O que é um bioma? Tá? Qual é o bioma que a gente tem aqui no Piauí? Qual é o bioma da minha região? Ah, o bioma típico da minha região é a Caatinga. Aí você vai lá e olha para aquela região. Bate com o que o professor Tércio e a professora Amanda falaram. Olha, na Caatinga é comum terem plantas com folhas caducas. O que é uma folha caduca? É aquela planta que as folhas caem durante a estiagem, no período onde tem menos chuva, que é agora, por exemplo. Tá? Aí tu pode até comparar uma foto de fevereiro, de março, que é um período chuvoso, com a foto de setembro, de outubro, que não está período chuvoso. Se você tem essa foto, se é sua, coloca lá no anexo, certo? Então vocês podem colocar apêndice e anexo, você pode botar os dois, você pode botar só um, ou você pode botar nenhum. Mas esses 5 primeiros, você vai ter que colocar todos, ok? Beleza? Lembra, apêndice não foi feito por você, deve ser citado. Anexo não é feito... Troquei? Acho que eu troquei. Apêndice não é feito por você, tá? Referência, anexo é feito por você. Não precisa referenciar, né? Quando o leitor
lê o teu trabalho e lê a palavra anexo, ele entende. Opa, foi feito pela Franciele, foi feita pela Francisca, foi feita pela Letícia, pela Flávia, pelo Carlos Felipe, certo? E aí, consequentemente, eu não preciso citar, né? Eu já sei que esse autor tá lá na capa, na capa de rosto do trabalho de vocês, ok? Bora nós! Gente, revisei aqui com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto, tá? Senti que vocês ficaram muito quietinhos. Em outras aulas vocês perguntam, mas eu até entendo porque vocês estão quietinhos. Porque vocês já terminaram o trabalho de vocês ou estão só na estruturação, só na formatação. Ah, outra coisa, tá? Diquinha, tá? Para quem vai escrever aqui as referências e as citações. A, B, N, T, certo? Citação. Citação e referência, vocês busquem a ABNT para obter as regras mais específicas. Mas nos nossos slides anteriores, a gente teve aula para falar como é que faz uma referência, como é que faz uma citação. Eu expliquei uma citação direta, citação indireta. Busca lá que esse material está para vocês disponíveis também, tá? Bom, vamos revisar aqui um pouquinho alguns dos conteúdos. Inclusive, na semana passada, a gente parou bem nesse pontinho aqui e eu vou voltar a conversar um pouco mais sobre isso, tá? Galera, seguinte, a gente começa revisando esse ponto explicando o que é um ser humano para as pessoas, tá? Vocês sabem o que é um ser humano? Tá? A gente tem uma explicação múltipla, tá? A própria ciência tem várias explicações de quem é esse ser humano. Biologicamente falando, por exemplo, a espécie humana é uma espécie, tá? Uma espécie é um grupo de seres, né, morfologicamente parecidos, capazes de se reproduzir gerando descendente fértil, tá? Isso é uma característica biológica. Mas é só isso? Não. O ser humano, ele é um ser social, tá? E como tal, certo? Ele tem características e comportamentos de grupo, tá? Aquele comportamento, engraçado, gente, que quando a gente fala de comportamento de grupo, a gente não percebe, mas a gente tem um monte de regras embutidas na gente, tá? Por exemplo, à medida que a gente vai, vocês vão trabalhar muito isso com psicologia, aqui no curso técnico de vocês de recursos humanos, tá? Com psicologia e gestão de pessoas, por exemplo, tá? Por exemplo, trabalho em grupo, tá? À medida que você é inserido em um grupo, algumas coisas acontecem, tá? E especialmente vocês estabelecem regras que vocês não enxergam, mas está lá, embutida. Um exemplo clássico que a gente tem é o dia do aniversário, tá? Algumas pessoas têm algumas religiões que não comemoram aniversário e isso é uma regra, tá? E é uma regra explícita, tá? Religiões como, acho que é Testemunho de Jeová, né? Não comemora aniversário. Então, ok, é uma regra explícita da religião. Pode me colocar na tela agora, Yara? E ok, tudo bem. A regra tá lá explícita, tem os seus motivos, vai ter os seus princípios. Ok, é da religião. Mas foca nos demais nos demais que comemoram o aniversário, tá? Vão existir regras implícitas em todos os grupos sociais que vocês estão. Grupos sociais, professor? Como assim grupos sociais? Não estou em grupo social nenhum, não. Tá. Essa sala de aula que vocês estão assistindo a aula é um grupo social, tá? E aí é um detalhe. Dentro da escola que vocês estão dentro de uma turma de curso técnico em recursos humanos. Só que essa turma é concomitante ao ensino médio. Então, vai ter aluno da tua turma que está no primeiro ano do ensino médio e vai ter aluno que vai estar no segundo ano do ensino médio. Tem aluno que é do segundo ano que tem mais de uma turma. É o segundo ano A e do segundo ano B, tá? Então, nossas turmas são variadas, tá? Então, a turma de curso técnico em recursos humanos, ela tem uma característica, certo? E ali dentro você tem grupinhos de amigos, tá? As panelinhas, principalmente nessa idade que vocês estão ali na adolescência, tá? Que aí começam a surgir de fato as panelinhas, né? O grupinho que não fala com o outro, que às vezes não é nem por intriga, não, mas é simplesmente de não falar mesmo, certo? De dar aproximação, da intimidade, certo?
Grupos sociais se caracterizam por isso, por afetividades, por afinidade. É o grupinho que gosta de ir para festa, é o grupinho que tem o caráter de ir para a igreja, é o grupinho que gosta de estudar, é o grupinho do forró que gosta de dançar, fazer as dancinhas de TikTok. Isso vai começando a traçar as afetividades. E aí a gente lança também o que a gente chama de regras implícitas, e é onde entra, por exemplo, as regras dos aniversários, que a gente não entende muito bem. A gente só vai entendendo na prática. Por exemplo, tem grupos que gostam de fazer surpresa, tá? E essa surpresa começa com eu não vou mandar mensagem para a pessoa durante o dia. Só vou aparecer para ela lá no final do dia, pessoalmente, com um presente, com um abraço, enfim. Só que aí quando você presta atenção, aquela surpresa, ela não é só naquele ano. Isso vai 2, 3, 4, todos os anos passa a ser uma surpresa, tá? Nas redes sociais é muito comum aquele comportamento do postar uma foto da pessoa parabenizando. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso nos stories, né? Posta uma foto no story parabenizando. E ai de tu não postar, viu? E aí, galera, eu tô falando isso aqui não é à toa, tá? Porque é uma regra, tá? É uma regra implícita. Uma regra implícita, como assim? Ela não está escrita. Mas é uma regra. Ninguém estipulou. Ninguém escreveu, mas vocês começam a se comportar sempre daquele jeito. Aí isso aqui é a frase. E ai de você não postar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fere uma regra, no Estado, você é punido, né? Então, por exemplo, se você fura o trânsito, né? Furou um sinal vermelho, né? Você vai receber uma multa. Se você rouba alguém, você vai ser penalizado porque isso é um crime. Se você deixou de postar, tá estranho. Aí já começa aquele rancinho, aquela coisa, começa a gerar os conflitos, tá? O ser humano, ele é um ser social e ele é pautado nessas relações sociais, que tem a ver com afetividade e tem a ver também com regras. E a manutenção desses conflitos são importantes. Por que a gente tem uma legislação no nosso estado? É justamente para poder mediar os possíveis conflitos sociais que possam acontecer. Tá bom, galera? Então, o ser humano é um ser biológico, ele é um ser social, mas ele também é um ser individual. Olha, eu nasci na minha casa, filho dos mesmos pais. Se alguém tiver aí com turma com irmãos gêmeos, vai dizer: meu irmão é gêmeo, idêntico, mas a gente gosta de coisas diferentes, a gente pensa em coisas diferentes. Nós somos seres individuais, por isso a gente fala que todo ser humano é um ser bio, porque é ser biológico, psíquico, porque é um ser individual, e social, porque a gente depende do outro, tá? Galera, nessa caracterização surge uma característica muito importante, principalmente fruto da psicologia, e aqui é onde a gente vai se aprofundar também. A tal da ideia da inteligência, né? Biologicamente, né, o ser humano é classificado numa espécie chamada Homo sapiens, né, ou ser inteligente, né? Mas será que é só o homem que é inteligente? Claro que não, cachorro é, gato é, né? Tudo é inteligente. Mas qual é a grande diferença do ser humano? Que inteligência é essa do ser humano que é diferente, tá? A maioria das pessoas começam a dizer: professor, eu sou inteligente não, é só a Mariazinha ali, que é nerdzinha. Professor, não entra as coisas na minha cabeça não. Claro que você é inteligente. Todos nós somos, dentro da espécie humana, seres inteligentes. Agora, o importante que é o seguinte: nós somos múltiplas inteligências. Tem uma teoria que é dos anos 80, mas que tem crescido bastante agora dos anos 2000 para cá, que é do Howard Gardner, das múltiplas inteligências, que enxerga justamente essas diversas habilidades e aptidões que todos nós podemos ter. Algumas pessoas nascem com algumas aptidões mais aguçadas, outras precisam se esforçar um pouquinho mais. Vamos conhecer cada uma delas. As principais são essas aqui: lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista, corporal, sinestésica, tá? Galera, pessoal aí, que normalmente fala que a gente não sou inteligente, professor. Normalmente você tá olhando só para
só para essa inteligência aqui, que é a inteligência lógica matemática. Sim, tem a ver com os processos matemáticos, tem a ver com os processos científicos, certo? Com essas leituras de gráficos, com essas dinâmicas, o raciocínio lógico rápido, tá? Lógica é um campo da matemática, tá? Muito ligado, que pode até estar conectado aqui um pouquinho com a linguística, tá? Onde você pode pegar, captar falácias das falas das pessoas, tá? Falácia, professor. Sim, falácia é aquele pensamento falso, tá? Ou pensamento errático, tá? Muito comum nas campanhas eleitorais, por exemplo, tá? O que é um pensamento falacioso, tá? Ou uma fala falaciosa? Às vezes a gente começa a falar e a gente não percebe que está cometendo uma falácia, um erro, tá? Não é exatamente uma fake news, tá? Mas é mais ou menos nessa ideia. Você acaba comparando coisas que não fazem tanto sentido, certo? Então, quando você faz comparações muito esdrúxulas, muito uma coisa que não tem nada a ver com a outra, certo? Você acaba gerando que uma, uma, uma situação qual você não pode fazer comparações, tá? Que nem... porque agora não tem nenhum exemplo prático para vocês aqui agora de cabeça, mas à medida que a gente for saindo nas aulas, a gente vai trazendo esses possíveis exemplos, tá? O processo da inteligência linguística é muito importante para o processo de comunicação. Tem muitas pessoas que são muito boas no processo de comunicar e lembrando que comunicar não significa dizer conversar muito bem com outras pessoas, tá? Isso é uma outra habilidade, uma outra aptidão que é a inteligência interpessoal. Vou já falar sobre ela. Na linguagem, tem muitas coisas no processo de comunicação. Comunicação corporal, comunicação visual, de cores, tá? Uma fotografia fala, já ouviram falar daquela expressão? Fotografia fala mais do que 1000 palavras? Pois bem, tá? O processo de inteligência linguística tem a ver com esse processo de conseguir comunicar algo a alguém, certo? Tem algumas pessoas que têm uma boa aptidão para isso, conseguem traduzir, conseguem sintetizar muito bem uma informação. Por exemplo, músicos, tá? Que têm sentimentos, que têm dores, e aí vai lá e do nada escreve uma boa canção, uma boa música, tá? Tem gente que gosta muito de música e acaba gostando muito de alguns cantores por conta disso, né? Inclusive, tem cantor que é famoso por conta disso, né? Tem uma traição, vai lá e escreve uma música. Aí, tem não sei o que, vai lá e escreve outra música, certo? Então, eles têm uma boa sacada para inspiração, para escrever esses processos. Isso é inteligência linguística, certo? É só para música? Não, para escrita, para ser um escritor, um redator, tá? Um revisor de texto. Isso pode ser muito valorizado dentro das empresas também. Consegue dominar muito bem as palavras, tá? Ou formas possíveis de expressão. Lembra que comunicação não é só palavra. Vestimenta, tá? As cores, como eu me visto, o tipo de tecido, como eu me porto, tudo isso comunica. Beleza? Por que eu disse para vocês que não é conseguir me conversar muito bem com outra pessoa? Porque a gente tem uma outra inteligência também chamada de interpessoal. É uma aptidão de conseguir conversar muito bem com outra pessoa, tá? De conseguir chegar numa roda nova que eu nunca vi ninguém e conseguir sair falando com todo mundo. De ser que para quem faz, alguns cargos de trabalho, por exemplo, cargos de liderança, tá? Eu preciso ter muita inteligência interpessoal, conseguir ouvir muito bem o outro, entender muito bem o outro, tá? Porque conversar muito com o outro não significa sair falando para todo mundo os meus problemas, não. Não. É conseguir interagir com o outro, ouvir o outro também, tá? É falar, mas também é ouvir esse outro. Isso é uma inteligência interpessoal. Para quem assume cargos, por exemplo, de liderança, precisa desenvolver muito a inteligência interpessoal. O que acontece? Muitas vezes nas empresas, tá? Tem um exemplo clássico, pode me colocar um pouquinho na tela, Yara? Tem um exemplo clássico, né? Na literatura quando eles falam sobre inteligências de um modo geral, tá? É o exemplo do abacaxi, tá? Tem uma historinha que é mais ou menos assim, tá? Determinado funcionário, vamos dar nome para o funcionário, seu José, seu João, trabalha na empresa há mais de 15 anos, querendo muito almejar um determinado cargo,
certo? Um cargo superior, né? Um cargo de confiança, tá? Ele tem uma boa qualificação profissional, tem graduação, tem especializações, trabalha há muito tempo dentro daquela empresa, então ele entende muito bem executar as tarefas técnicas da empresa. Beleza? Ok. E aí chega um novo funcionário, tá ali apenas 1, 2, 3 anos no máximo, certo? Há pouco tempo. E aí ele tem as mesmas qualificações, mas tem menos tempo de empresa, certo? Em determinado momento a empresa surge uma vaga específica, né? E é um cargo de liderança, certo? Um cargo top. Vai ser receber mais remuneração e tal. Beleza. O que acontece aí, a grande ideia, tá? É que o que vai convencer que quando é que vai ser para um, quando é que vai ser para o outro o cargo, tá? Determinado chefe vai chamar, né? Vai fazer as avaliações, vai testar, né? Aquele cargo, tá? Muitas vezes a inteligência interpessoal ela pode ser medida pela palavra proatividade. Eu vi a palavra hoje proativo aqui no chat, tá? Então uma pessoa, vamos supor que esse seu João, muito prático, muito bom, executa muito bem suas tarefas, ele recebe uma determinada tarefa. É o tal do exemplo do abacaxi. O chefe chega lá, seu João, vem cá. Vai lá na feira e me compra um abacaxi. Tá bom? Pra que esse abacaxi? Ele nem pergunta. Ele simplesmente sai da empresa, vai lá na feira, compra um abacaxi, volta, compra um abacaxi, volta e coloca. O novo funcionário, eu dei nome para ele não, né? Vamos dar aqui que é o Pedro, tá? O Pedro recebe a mesma tarefa. Pedro, vem cá. Vai lá na feira e me compra um abacaxi. Proatividade. Para que esse abacaxi, chefe? Não, é porque vai chegar alguns convidados, a gente vai precisar ali fazer uma mesa de frios e tal. O Pedro vai, ele sabe, ele além... é para aquela feira que vai ter? É para aquele evento que vai ter? São quantos convidados? Será que um abacaxi é o suficiente? Será que outras coisas vão ser importantes? A palavra proatividade entra nesse ponto bem aí, tá? Então, alunos proativos, alunas exemplares, né? Mas eu acho que eu vi em outro momento a palavra proatividade aqui também. O aluno proativo ou o funcionário proativo é aquele que sabe, de fato, ouvir a necessidade daquele colaborador, tá? Daquele chefe, por exemplo. Ele entendeu que não era simplesmente uma tarefa que precisava ser executada, só comprar o abacaxi por comprar o abacaxi. Ele parou para ouvir qual é a necessidade. Por que esse abacaxi? É para uma recepção que vai ser feita. Uma recepção que vai receber 10 pessoas, 20 pessoas. Opa, uma recepção para 10 pessoas é diferente de uma recepção para 20 pessoas. Um abacaxi para 10 pessoas, será que dá? Difícil, né? Mas um abacaxi para 20, o negócio piorou demais. Então, ter esse olhar crítico de saber ouvir, entender as necessidades é importante em um cargo, por exemplo, de liderança, tá? Esse aí é um exemplo é um exemplo famoso, né? É o exemplo do abacaxi, tá? Mas, e aí, claro, né? Conclusão, né? O funcionário, seu João, fica triste porque depois de 15 anos de empresa não conseguiu almejar o cargo previsto, sonhado. O que faltou nele? Proatividade, certo? Ele é um cara muito bom no aspecto técnico, mas ele é muito reativo, certo? E a sua proatividade falhou por um aspecto interpessoal, dele não entender de fato qual era a necessidade final. Por mais que ele tivesse há 15 anos dentro da empresa, ele não entendia direito qual era a sua função, certo? Ele não entendia direito para onde é que ia o trabalho que ele executa dentro daquela empresa, certo? O novo funcionário, ele estava lá ligado, prestando atenção para lá. Eu vou comprar esse abacaxi para quê? Para onde é que vai no final das contas esse abacaxi? Qual é o destino? Quais são os caminhos, certo? Que a gente pode propor, certo? Uma pessoa proativa, ela tem esse olhar, que é esse olhar de ouvir e entender quais são os caminhos e propor possíveis soluções, tá? O segundo cara, ele trouxe não só um abacaxi, mas outras possíveis soluções, antecipando possíveis problemas para serem solucionados, tá bom? Isso mede muito através da inteligência interpessoal, tá?
saber me comunicar muito bem, falar o que eu preciso, ser assertivo, também são encaixados aqui, tá? Aí a gente entra num outro ponto, a inteligência intrapessoal. Intra é para dentro, tá? É da própria pessoa, tá bom? Então essa inteligência intrapessoal é conseguir olhar para mim mesmo, tá? E gente, isso aqui é tão difícil, tá? A gente acha que é fácil, não, é difícil, tá? O nosso corpo fala e a gente não percebe que ele fala, certo? Como assim, professor, meu corpo fala? Ele fala em vários aspectos, tá? Seja aspectos fisiológicos mesmo, quando ele não está produzindo o que ele deveria estar produzindo. A gente está falando de neurotransmissores, tá? Por isso que tem psiquiatras, tá? Porque eles vão fazer essa análise corpórea, fisiológica do teu corpo. Então, quando falha ele, aí a gente precisa repor o que tem. Pessoas com depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, muitas vezes precisam ter esse reequilíbrio neurológico, tá? Mas a inteligência interpessoal, às vezes, é uma coisa mais simples, tá? É aquela angústia do peito que fala, é aqueles erros que você fica cometendo o tempo todo, tá? E que você não acaba enxergando, tá? Eu tô o tempo todo reclamando que eu tô atrasado e eu continuo me atrasando, certo? O tempo todo eu digo que eu vou melhorar nesse aspecto e eu não consigo melhorar. Muitas vezes você acaba não olhando para esses teus comportamentos. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência de conseguir olhar, enxergar o que tem de bom em mim, mas também de enxergar o que tem de problema e o que pode ser melhorado, tá? Muitas vezes, quando a gente não consegue fazer isso, a gente precisa de suporte, de ajuda. Aí onde entra não só os psiquiatras, mas também os terapeutas, os psicólogos, que estão ali para poder te dar esse suporte, esse olhar para você falar, realmente, não é para cá, eu preciso melhorar esse outro ponto, tá? Muitas pessoas, tem muita gente que já nasce com essa inteligência interpessoal bacana, tá? Então elas são boas também para pessoas serem assertivas, tá? Confiantes, mostrar, se valorizar dentro do mercado de trabalho. Todo mundo é perfeito? Não, galera, tá? Mas eu posso valorizar, tá? Eu não tô dizendo para mentir, não tô dizendo que a pessoa vai mentir, mas eu tenho minhas qualidades. Se eu tenho minhas qualidades, evidenciam as qualidades. E os problemas, vou esconder? Não, vou tentar melhorar, elevar. Por que a gente fala de múltiplas inteligências? Por quê? Porque algumas pessoas vão desenvolver mais uma do que outras. E se eu consigo enxergar a inteligência intrapessoal, se eu consigo enxergar que eu até tenho uma inteligência boa, lógico, matemática, mas de comunicação linguística, não, professor, essa aí preciso melhorar. Preciso fazer umas aulinhas de português lá com o professor Ildalene. Preciso assistir umas aulinhas de português com o professor Fernando. Certo? E aí esse momento de você enxergar essas falhas, essas habilidades que vocês precisam desenvolver também, tá? Esse outro quadrozinho ajuda vocês um pouquinho porque está falando de cada uma delas pontualmente. Inteligência linguística, capacidade de usar palavras, desenvolver textos e discursos, tá? E dentro desses textos também tem música aí, tá? Inteligência lógico-matemática, capacidade de desenvolver e resolver contas, cálculos abstratos, tá? Tem uma pontezinha entre linguística e lógico-matemática, principalmente no aspecto lógico, tá? Por que, por exemplo, vocês que estão agora no ensino médio vão fazer Enem, tá? Então, a estrutura do meu texto me ajuda muito a interpretar as questões. A questão está falando sobre isso. Ela usou determinado conectivo. Usou um conectivo, por exemplo, questão lógico-matemática falando sobre probabilidade, tá? Que vocês podem ver, por exemplo, até em questões de biologia com probabilidade, tá? Questões de genética, tá? Então, fiz uma análise da linhagem de uma família. Imagina, professor, eu quero ser médico, tá? Quero ser médico geneticista, tá? Aí o médico geneticista vai fazer a probabilidade de uma doença acontecer, tá? E aí tem questões que falam justamente sobre isso. Qual a probabilidade de um casal que tem determinada característica ter uma criança do sexo feminino e apresentar uma determinada anomalia? Tá? Falei aqui uma frase gigantesca e ficou bem escondidinha um conectivo, tá? Qual conectivo?
Eu quero ter uma criança do sexo feminino e apresentar uma determinada anomalia, tá? Olha o conectivo que eu usei. I de soma, é um conectivo de adição. Agora, se eu faço outra pergunta, qual é a condição de probabilidade de ter uma criança do sexo feminino ou ter uma criança que tem anomalia? É uma outra resposta. Lá na probabilidade, tá? Lá na inteligência lógico-matemática, você vai utilizar operações lógico-matemáticas diferentes para esse contexto linguístico, tá? Por isso você precisa dominar muito bem também a linguística, a língua. Por isso que você tem a aula lá de conjunções com o professor Rufino, né? Rufino acho que está com mais redação aqui no canal, né? Inclusive, ele vai estar aqui no curso técnico também, tá? Com as disciplinas ligadas à redação oficial, que eu acredito que vocês terão aqui para o curso de RH, tá? Eu não tenho certeza se no RH, mas acho que tem. O RH Secretariado normalmente tem essa disciplina chamada redação oficial, tá? A melhor forma de você se comunicar dentro de uma empresa, tá? Normalmente, pessoas que vão trabalhar no serviço público, tá? Existe uma regra, uma normativa para dizer quando é que eu utilizo ofício, quando é que eu utilizo memorando, tá? Então tem regras de escrita e, claro, tem uma estrutura de um memorando, tem uma estrutura de uma carta, tem uma estrutura de um ofício, e aí isso é passado para... Por que a gente tem essas regras? Para evitar ruídos de comunicação. Inteligência linguística, tá? Então, às vezes você está muito bom num ponto, às vezes você está muito bom em outro. Outra inteligência que é interessante, tá? Resolve muito problema de administrativa, é a inteligência espacial, tá? Que é a capacidade de transformar objetos e se referenciar e localizar e viver no ambiente onde vive. Só para vocês terem uma ideia, tá? Na Inglaterra, tá? Para você ser taxista, lá na Inglaterra o táxi é um táxi preto, tá? Clássico. Para você ser taxista, especialmente em Londres, que recebe muito turista, você tem que fazer uma prova, tá? Para avaliar a sua inteligência espacial. E a prova é basicamente assim, você está na rua tal e você quer ir para a rua tal. Diga o caminho que você vai fazer. Ou seja, quem faz essa prova precisa gravar na cabeça direitinho cada rua que vai dobrar. Não, agora eu dobro para a esquerda, depois eu dobro para a direita. Quem é que consegue memorizar isso, gente? Tem muitas pessoas que conseguem fazer esse tipo de memória. E galera, tem técnica para isso, tá? Tem alguns estudos que falam justamente pessoas com boas técnicas de memorização fazem associações com brincadeiras, tá? Associação com momentos esdrúxulos, né? Pensa, usa uma palavra e associa essa palavra a algum objeto que pareça que não tenha nada a ver, ou associa com cores, tá? A gente tem boas técnicas de memorização para... É técnica, sim, é técnica, tá? Utilizando o que a gente chama de mapas mentais, tá? Para você conseguir visualizar aquilo dali. Tem boa gente que consegue ter boas memórias, uma boa inteligência espacial também com sons, tá? Quando eu passei pela rua tal, eu estava ouvindo Beatles, quando eu passei a rua tal, eu estava ouvindo a Adele, e por aí vai indo, certo? Inteligência lógico-espacial é muito importante para as empresas, principalmente no aspecto que eu já falei para vocês lá quando eu estava falando na disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, no aspecto dos layouts. Layout, professor, o que é isso? É a organização que a empresa vai ter, tá? Então, eu estou montando um carro, né? Fiz as portas. Depois de fazer as portas, a gente fez os volantes. Depois de fazer os volantes, Então, tem uma sequência lógica para que as coisas sejam montadas para que o carro final seja pronto, bonitinho, certo? Em disciplinas específicas para isso, vocês vão desenvolver e estudar o que é um layout de uma empresa, tá? É um layout de uma empresa manufatureira, é um layout de uma confeitaria, é o layout de um centro cirúrgico hospitalar, certo?
arquitetos, engenheiros precisam ter uma boa inteligência artificial, artificial não, espacial também, tá bom? Inteligência corporal sinestésica, tá? Pessoal, é o Neymar, que sabe direitinho, tô chutando aqui a bola, já tá calculando para onde é que a bola vai, que vai bater. Gente, pessoal aí dos esportes precisa ter um domínio muito grande pro corpo, para cada movimento que ele faz. Lembra lá, assiste lá não só as danças, mas assiste a ginástica olímpica, por exemplo, os movimentos, duplo pirueta carpado, é uma boa inteligência corporal, eu preciso dominar muito bem o meu corpo. Tem gente que vai dançar, tipo eu, é duro, não tem gingado, não tem malemolência não, certo? E é só isso? Não, galera. É o aspecto, por exemplo, do jogo, futebol, tá? Quem gosta de futebol, comenta aí, tá? Tá ali jogando, vai driblando, além de estar dominando aquela bola aqui no corpo, já tem que estar olhando para os adversários que estão em cima de mim, para onde eu vou mandar aquela bola, jogando para o gol, a direção que eu posso estar, se eu estou impedido ou não, porque tem a questão do impedimento, é muita coisa para associar ao mesmo tempo. Inteligência interpessoal e intrapessoal. Conversei, inteligência naturalista, capacidade de compreender diversas coisas da natureza, como animais, plantas, de um modo integrado. Galera, tempo fechou. Mas aí a gente vai conversar sobre os outros temas nas nossas próximas aulas, quando a gente vai, de fato, revisar a aula de amanhã, de quinta-feira. Tá bom? Foi um prazerzão estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.